Vou fazer uma pergunta pro Bené. Pois não. Fazer uma pergunta pro Bené a respeito... Você vai fazer uma pergunta ou você vai levantar pra ele cortar? Não sei, tanto faz. Eu, por favor, mas você vai ter o direito de responder e bloquear o corte. Tá bom. Mas o Emílio falou essa questão aí da época dele, que poderia ter arma, ia lá, pedia. Porque muito se fala nisso. Vai virar um bang-bang e... Você que estuda, qual que são os dados dessa época que se poderia ter o porte e para hoje? Então vamos lá. Primeiro vamos falar de dados mesmo, né? Não de achismo. Porque achismo, achei, ou anedotário, né? Usar um exemplo ou outro exemplo para tentar determinar uma coisa corriqueira, né? Isso é sempre ruim num tipo de debate desse. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa importante, né? Não existe nenhum estudo que comprove que significativa parcela de crimes de homicídio são cometidos por pessoas que não têm nenhum envolvimento criminal, nenhum histórico de violência. Isso não existe, né? Isso não existe. Não existe estudo nenhum nesse sentido. Então, sim, a gente está falando de dados até agora. O que a gente tem no passado, né? A gente tem lembrando até que até 1997, o porte ilegal de armas não era sequer crime. Era uma simples contravenção penal. São Paulo chegou a emitir 100 mil portes de armas em um ano. Tá? Levando em conta que não era um crime, né? A gente estima aí que pelo menos de cada 3 portes, apenas um tinha o porte realmente emitidos. A gente está falando de 300 mil, 400 mil pessoas andando armadas diariamente em São Paulo nessa época. Taxa de homicídios? Baixa. Né? Briga de trânsito? Esquece. Lógico, eventualmente pode acontecer? Pode. Mas quando você vai verificar o caso em concreto, normalmente há algum tipo de envolvimento criminal ou algum histórico já de violência. O que a gente tem realmente é que no passado isso era uma possibilidade e você tinha uma criminalidade menor. A partir da década de 90, mais restrições, fica tudo mais difícil, criminalidade continua crescente. Tá? Aí a gente chega em 2017, né, começa aí, como gostam de falar, né, flexibilizar o Estatuto de Desarmamento e a venda de armas volta a crescer no Brasil, de forma até bastante significativa, né? Em especial agora até 2020, que é quando a gente tem os dados. Se fosse pela lógica de que mais armas sempre iam significar mais crimes, a gente, óbvio, teria um aumento. Nós temos mais armas circulando. O atirador esportivo, hoje, ele tem a prerrogativa de portar uma arma do seu acervo, da sua casa até o clube, do clube da sua casa. Ou seja, são mais de 300 mil pessoas, né, pelo menos hipoteticamente, portando armas. E o número de casos envolvidos de homicídios ou uso incorreto dessas armas? Insignificante. Mais do que isso, se você for pegar hoje, no Brasil, dados de armas registradas por estado, você vai ver que os 6 estados mais armados do Brasil, que são Acre, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, representam só 6% dos homicídios. Se você pega os 6 estados menos armados, né, você vai ver que eles representam mais de 26% dos homicídios. Ou seja, não há essa correlação que tenta se forçar do tipo, se liberar a arma vai morrer mais gente. Não, isso não é verdade, né? E a prática está demonstrando isso, né? Não há o que se discutir quando a gente fala em números. E aí, Capês? Muito bom. Bom, se somar todos esses estados aqui, dá um bairro de São Paulo. Então vamos falar assim, sem achismo. Vamos falar com dados. 1999, há 4 anos do Estatuto do Desarmamento. 53,5 mortes a cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo. Que ano começou a cair? No estado de São Paulo. Que ano começou a cair? Só... 2013, ali pra frente, foi começando a cair. Começou a cair em 1999, isso é dado. Não, 99, 1999 agora. Pode pegar 99. Começa a 99 foi o pico de sequestros. Eu te falei isso no debate de 2005, até hoje você continua... 99 foi o pico. Repetindo essa bobagem, Capês. Não, desculpa. 99 já começou a queda de homicídios muito antes do Estatuto do Desarmamento. Desculpe, você está falando uma bobagem porque eu estou dando dados. Em 1999 não, você havia inventando dados. Não. Então você, por favor, pode entrar. Alguém pode entrar no Google. Alguém pode entrar na Secretaria de Segurança Pública agora para verificar o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. E quando começou de 99. E quando começou a cair? Hoje, por favor, façam isso. Em São Paulo. Vocês estão em casa também. Quando começou a cair? O Estatuto do Desarmamento é de 2003.
Que foi implementado em sua totalidade apenas em 2005. É 2003. Nós estamos hoje com 6,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. E foi o estatuto que fez isso? Bom, eu tô parecendo um dado, eu tô saindo do achismo. Eu não quero entrar no achismo. Você falou para mim no achismo. Então, mas me fala uma Se não é coisa, para ir no achismo, vamos nos dados. Então, os homicídios estão caindo vertiginosamente no estado de São Paulo. Isso é dado da Secretaria de Segurança Pública. 78%. E aonde comprova-se que foi o estatuto que causou isso? 78% das mulheres negras vítimas de violência doméstica são vítimas com arma de fogo. Começou a politizar. Estatística. Quantos feminicídios em São Paulo em 2018 foram cometidos com uso de armas de fogo? 73%. A maioria dos homicídios são praticados com emprego de arma de fogo. Você não conhece os dados da sua casa. Desculpe. Dados Os homicídios praticados com arma de fogo correspondem a 73%. De feminicídios? Homicídios em geral. Você falou feminicídios. Homicídios em geral. Eu tô falando feminicídio. Dados do Ministério Público de São Paulo. 83% dos feminicídios no estado de São Paulo são cometidos sem o uso de armas de fogo. Por um motivo muito simples, né? A força física do homem quase sempre vai ser suficiente para subjugar e matar uma mulher. Portanto, independe a existência de uma arma. 73% dos homicídios contra mulheres negras são praticados com emprego de arma de fogo. Se começarmos a fazer guerra de números, se começarmos a fazer guerra de números, aí vai ser. Vamos à guerra de números. Vamos lá. O Marinho achou. Qual é não. Quantos homicídios a cada 100 mil habitantes em 99 e quantos tem hoje? 36,27 em 1999 e hoje 54. É 53%. Vê 2000 para mim, ele tá por favor. mentindo também? Não. Vê 2000 para mim. Na cidade de São Paulo ou estado? Estado de São Paulo. Então, tem que abrir outro, 36,27 em 1999. 2000. 34,18. 2001. 33,30. 2002. 31,25. 2003. 28,57. Ou seja, já estava em queda. Continua. 2004. Por que você parou em 2003? Continua. 2004. Quanto? Já estava em queda. 2004. Quanto? Tem uma queda constante e estabiliza. 2004. É pelo Estado. Vai indo aí. Agora pula direto para 2000. Você tá muito nervoso. 2000. Esse dado não me interessa. Pula direto, Marinho. Rápido. Não. Dados não. Pule todos. Vai todos. Vai um por um. Não, então vamos lá. Vai um por um. Deixa eu te falar. Pera lá. É que vocês não vamos pro pico do Mandetta. Pico do Mandetta. Vocês vão ficar em número pico do Mandetta até hoje não apareceu. Não, tudo bem. O dado tá ali. Eu quero saber o seguinte. Só seguir falando. Então vamos lá. Vamos pegar a vida. Bora. Sem números. A vida como ela é. Vamos falar de liberdade. Só para entender uma coisa. Queria falar de liberdade. Então vamos entender uma coisa. Liberdade do indivíduo. Capês, que eu gosto muito. Benê, que é gente finíssima, dois caras top. Benê é meu amigo, não tem nada contra o Benê. Eu contei a história debatendo. Da garrucha. 12 anos. Tinha lá a garrucha. Minha cachorra? Não. Tinha o portezinho, pegava o trânsito. Nunca precisei usar, graças a Deus. Tava lá, não sei o quê. Graças a Deus. Aí veio o desarmamento. Teve a campanha, lembra da mão? Sou da Paz. Você lembra da mão? Sou da Paz. Serginho Groisman. Você lembra disso? Queimando a arma. A campanha 2005, né? 2005. A partir de 2001, 2002. Isso. Se identifica até 2005. Veio a mão, veio aquela mão. Na mão da pomba. Aquela mão, põe na mão. Serginho Groisman. Sou da Paz. Sou da Paz. Veio a pomba. Eu sou da Paz também, viu? Eu sou da Paz. Não, eu também sou. Eu não gosto de violência. Eu também sou. Exatamente. Quando há necessidade, eu reajo à violência, mas eu não gosto dela. Eu também sou exatamente do mesmo pensamento seu. Aí veio o negócio, você tem uma garrucha velha, pô, tem aquela garrucha lá. Entrega ela. Pô, vou dar essa garrucha. Não dê a sua garrucha velha, porque a garrucha velha é uma merda e agora nós somos a Dinamarca. O Brasil agora a gente tem a SWAT aqui. O Brasil agora é outro. É nóis. E você falou, porra, que bonito. Bonito pra caramba. Que coisa bonita essa, Capê. Sou da Paz, toca uma música, tem uma pomba voando. Agora mudou esse país. Não lembro que ano foi. Dei a garrucha. O Avengers tá aí. Hoje em dia, cara, não tô falando de feminicídio, de homicídio. Da vida como ela entende. Tô falando o seguinte, o cara sai na Paulista, Se você permitir, eu respondo. Na hora ele perde o celular. Não, mas você não pode atender. Não, você não pode fazer nada. Delari foi roubado. Todo mundo com carro blindado, sou da Paz. O cara que tem graninha, ele põe um carrinho blindado. O motivo que eu saí de São Paulo foi esse. Carrinho blindado. Gasta sei lá quanto pra blindar o carro. Dobro. Às vezes dobro. Então, quer dizer,
a pombinha, a garrucha velha, não adiantou nada. Não digo para você em termos de feminicídio, ou de homicídio, ou de... Claro. Mas pro cara termos de segurança em geral. O cara normal virou Afeganistão. A pombinha virou Afeganistão. Funciona você com entendeu? condomínio fechado. Tá, entendi perfeitamente. Não. Eu digo normal. Você faz uma crítica muito correta e muito substanciosa quanto à questão da segurança pública. Segurança pública é uma questão extremamente complexa. Você não vai garantir níveis de segurança pública armando a população. Você vai concedendo porte de arma... Nem desarmando. Você vai concedendo porte de arma àquele que tiver comprovadamente capacidade técnica, capacidade psicológica, ir demonstrando permanentemente, não só no momento que ele obtém o porte, que ele mantenha essa estrutura, porque as pessoas mudam. Tá certo? Agora, segurança pública vai iluminação de logradores, alargamento de vias públicas, questões de natureza social, combate à injustiça social, combate ao tráfico de drogas, combate ao tráfico de armas, que entram aqui armas de todos os níveis. Tem bandidos se armando ilegalmente também, muito, aliás. Isso existe, tudo isso é uma realidade. Quando nós estamos debatendo a questão do desarmamento ou do armamento, a questão que eu coloco é a seguinte: nós não podemos flexibilizar, não é um jogo de palavras isso, diminuir os critérios de avaliação da capacidade de uma pessoa portar uma arma e usá-la psicologicamente quando estiver apta, e flexibilizar isso, achando que isso vai diminuir a criminalidade, porque não vai. Repito, diminuir a criminalidade é um desafio permanente. E, lamentavelmente, eu digo a você, a criminalidade sempre haverá.